Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos, paz e bênção para você. Vamos invocar juntos o Espírito Santo antes de ouvirmos a palavra bendita do Senhor, a boa nova. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus 16, de 13 a 19, pois hoje a igreja celebra a Cátedra de São Pedro. É festa na igreja. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje celebramos a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Esta festa, a celebração desse dia, que celebramos essa Cátedra de Pedro, que é um símbolo, salienta a missão de mestre e pastor conferida por Cristo a São Pedro. Então, nos revela e nos mostra onde está a nossa unidade visível. A nossa unidade está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas essa unidade, ela se torna visibilizada também no sinal, no símbolo da cátedra, do lugar em que se ensina a verdade. A igreja é mestra e sustentáculo da verdade. E o Pedro, ali, ele é o vigário do Cristo, ou seja, aquele que faz as vezes do Cristo, que fala em nome de Cristo, ensina em nome de Cristo, congrega os irmãos em nome de Cristo, para que os irmãos ao redor de Pedro, possa Pedro presidir na caridade, na unidade. Então, pelo Senhor, ele e seus sucessores foram constituídos princípio e fundamento visível da unidade, a unidade da igreja. Então, hoje, celebramos, não é? Devido ao depósito, martírio, recorda a Natalie Petri, a Cátedra de Pedro, nesse dia 22 de fevereiro. E isto, Jesus hoje no Evangelho, mostra para nós esta cátedra que está fundamentada nele. Cristo é a pedra angular e a partir dele esta igreja é edificada nesta pedra. Essa pedra que é Cristo e que Pedro vai ser o sinal visível. Pedro vai ser o sinal visível dessa igreja.
não é? Então, nós vemos no Evangelho, apresenta em 3 partes as ideias do povo a respeito de Jesus. Quem é? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E depois, as respostas de Pedro, ou a resposta dos apóstolos também, a resposta do povo quanto à pessoa de Jesus, são muito diversas. Agora, a confissão de Pedro, no Evangelho de Mateus, ela é: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmãos, a igreja não erra, não pode errar naquilo que ela ensina, no seu ensinamento. Nós, homens, mulheres que compõem o corpo de Cristo, que é a igreja, nós podemos errar, nós podemos falhar, mas a igreja, no seu magistério, ela não erra. A igreja, enquanto vinda do céu, assim como Deus não erra. Agora, nós que podemos, às vezes, interpretar erroneamente aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas como é que Pedro acertou? Acertou porque não veio dele. A igreja, quando ensina, ela não ensina um ensinamento vindo dela, a partir só da sociologia, da antropologia, da filosofia e de tantas outras ciências que nos ajudam a explicitar melhor a nossa fé. Mas o dado essencial da fé, ele vem de Deus. É inspiração divina. Aí entra a fé. Jesus depois vai louvar: Feliz és tu, Simão, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. É um ensinamento dado que vem do coração de Deus. Deus é que quer que nós possamos, que a igreja de Jesus, ela revele para o mundo esta verdade. Essa verdade que é o Cristo. Quem é o Cristo? É Deus. E a igreja está a serviço do Cristo. Tu és o Messias. Significa a fé de que em Jesus se realizaram todas, irmãos, todas as profecias do Antigo Testamento. E Jesus reage, fica feliz com Pedro e o constitui como pedra de edificação da igreja. E Simão Pedro deve ser pedra, o fundamento de estabilidade, unidade da comunidade dos discípulos de Jesus, que é a igreja. Com essas palavras, Jesus estimula as comunidades a manterem-se firmes ao redor de Pedro, na unidade para cumprir com eficácia a missão confiada pelo Senhor. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, que assim vai terminar o Evangelho de Mateus, com esse envio. Mas nós precisamos estar unidos ao redor da cátedra de Pedro, que é o símbolo da unidade apostólica. Estar em comunhão com o Papa que hoje ocupa essa cátedra de Pedro, está em comunhão com o magistério da igreja, os nossos bispos, os apóstolos, para que assim nós possamos manifestar ao mundo a verdade eterna, que vem não de nós, mas vem de Deus, vem do alto. Que não nos falte nunca a assistência e a graça do Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pedro, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.